Bora reagir? Hoje nós vamos reagir a essa moça, que até onde eu me lembro o nome dela é Kátia. E ela, o que ela vai trazer hoje pra gente de conteúdo, pra dar um parecer aqui pra vocês ficarem por dentro do assunto. Ela vai falar sobre o famoso Stitch, que todo mundo conhece, aquele bichinho azulzinho, coisa mais linda. Eu gosto muito do Stitch, então vocês já sabem de que lado que eu vou ficar. Essa moça, ela é cristã. E pelo que eu vi no canal dela, ela aborda outros desenhos animados e falando o que tem por trás, as maldades e as coisas horríveis e coisas que não são do bem. E vocês vão ver o absurdo que ela vai tratar o Stitch, o filme, o desenho do Stitch. É claro que a gente não pode ser hipócrita, né? Porque tem desenhos que tem ali uma mensagem subliminar, que tem uma coisa meio estranha. Sim, e existe. Então, o canal dela, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu vi, se baseia na questão de que ela quer passar um cuidado para os pais em relação aos desenhos que as crianças assistem. Até aí, tudo bem. Tudo certo. Só que as comparações que ela trouxe do Stitch com outras deidades, gente, vocês vão ver. É cada absurdo atrás do outro. Então, acho que já deu pra entender, né? Ela está demonizando o Stitch. E vocês vão entender. Então, vou dar play aqui pra gente assistir junto. Eu assisti um pouco, né? Pra eu poder falar pra vocês sobre o que é o vídeo. E agora a gente vai reagir junto, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês aguentem. Aguenta firme! Olá, eu sou Kátia Alencar, eu sou especialista em análise de conteúdo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre o... Eu já vou começar pausando esse início, gente, vocês me desculpam. Ela disse que ela é especialista em análise de conteúdo. Conforme vocês verem o vídeo aí, vocês vão ver que, primeiro, não tem análise nenhuma, né? E que ela não analisou porcaria nenhuma. Tanto que ela mal entende sobre o que ela tá falando. Você assistiu um desenho e ela fala, eu sou especialista em análise de conteúdo. Já começa por aí que tá super errado. Vocês vão entender. Stitch, afinal, o que é o Stitch? Esse bichinho azul aqui que está conquistando as pessoas no mundo inteiro. Vou pausar de novo. Me perdoa. Me surpreende ela ter na casa dela, no recinto dela, no lar sagrado dela, a miniatura do Stitch. Me surpreendeu isso daí. Gente, olha, não pode, hein, ter o Stitch em casa. Não pode. Bom, algumas pessoas nem sabem direito o que ele é e hoje eu vou desvendar tudo a respeito desse bichinho. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal. Algumas pessoas passam por aqui e acabam não se inscrevendo. Por favor, se inscreva para me ajudar. Já quero pedir para você que acompanhe os meus conteúdos aqui no canal de React, que eu estou começando agora, eu tenho mais 2 canais, então para mim às vezes é um pouco, né? Mas estou tentando focar bastante nesse canal. Já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, venha fazer parte da nossa família e bora reagir toda semana com a gente sobre essas loucuras que a gente vai ver hoje. Vocês vão sair daqui ou revoltados com cada absurdo, ou assim... É insano, gente, é insano uma comparação de um desenho animado. É insano os absurdos que tem por vir. Então, aguenta firme, seja forte. Vamos junto nessa, tá? Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Esse é o momento, ó. Então vamos lá, vamos descobrir o que é, ou quem é, ou o que pode ser esse bichinho azul. É importante que você, mãe, saiba disso, porque ele é uma febre no mundo todo. O Stitch hoje está presente nos materiais didáticos, nas festas infantis, nas roupas, nos acessórios. Mas o porquê de toda essa febre? Eu já posso adiantar para você que esse bichinho azul está simplesmente encantando as crianças. E no final do vídeo você vai entender por quê. Primeiro, embora muitos... Peraí. Ali atrás do meu vídeo, né, que eu tô reagindo, apareceu um símbolo de tipo assim, vermelho de perigo. Que seria um perigo o Stitch estar encantando as crianças. Como se ele fosse algo maléfico e ruim. E tá atraindo as crianças
pra ele, como se fosse nesse sentido. O que a gente entende que muitos desenhos animados, obviamente, são feitos pro público infantil, apesar de ter adultos que gostam, como eu, por exemplo, ele foi criado pro público infantil. Então, pelas análises e estudos, a gente entende que as crianças, elas gostam muito de cores, de brilhos, de coisas diferentes, de movimentos diferentes, coisas assim que atraem a atenção da criança, o que não atrai tanto a atenção de um adulto. As crianças são movidas por essa coisa de brilho, de cor, de movimento, disso, daquilo, outro. É um mundo da criança, é um universo encantado da criança. Então, todas as figuras que vão ser criadas para o público infantil sempre vão ter essa temática. Sempre vão ter esse diferencial, diferente dos filmes de adulto, né? Que é mais ação, é completamente diferente. Aí a Marvel, da vida e tudo mais. Não que as crianças não possam assistir Marvel e não que os adultos não possam assistir Stitch, mas vocês conseguiram entender. Gente, se ficar meio estranho, certos momentos eu olho pra câmera, como eu estou olhando agora, e certos momentos eu olho pra ela, que eu estou assistindo o vídeo junto com vocês, tá? Então, relevem. Achem que Stitch é um cachorro, porque ele é facilmente... Gente, desculpa pausar direto, tá? Para. Tô que nem o menino lá do programa. Para. Gente, desculpa pausar direto. Ela vem falar que as pessoas pensam que ele é um cachorro. Um cachorro! Eu não posso com isso, gente. Eu não posso. Confundido com um. Especialmente quando ele pega aqui essas orelhas grandes e abaixa, né? E faz uma expressão ali de ternura. Isso é feito, inclusive, de forma intencional. Não. O filme da Dama e o Vagabundo não pode mais ser exibido e ninguém pode mais assistir, porque eles são aquela espécie de cachorrinho, né, que tem a orelha caída. Então, quando o cachorro aparece numa cena que ele abaixa as orelhinhas, que ele deixa aqueles olhinhos bem grandes, assim, quando ele quer alguma coisa, é errado. É errado. E essa orelha do Stitch não tem nada a ver com a orelha de cachorro, tá? Tá mais pra um elefante ou qualquer outra coisa do que cachorro. O Stitch nem é cachorro. O Stitch é um experimento, ele é... Tô chocada. Para cativar as crianças, tá? E Stitch não é um cachorro. Na verdade, ele é uma espécie de alienígena. Stitch, ele foi desenvolvido, segundo o filme, em um... Vocês podem não ter conseguido ver, porque minha foto está em cima, né? O único lugar que consegui colocar o meu vídeo aqui para reagir foi esse lado. Ela usou a foto de um ET, o ET tradicional que a gente conhece, que humanoide, mais parecido com um ser humano, com aquele cabeção e tudo mais. Ela usou a referência de um ET humanoide para comparar que o Stitch é um ET. Experimento do mal, criado para espalhar o caos, conforme o primeiro filme deixa claro. Então não é eu que estou dizendo isso é dito no filme, ok? Na sequência de produção desse experimento, onde Stitch foi feito, ele é o número 626. Alguma semelhança com outra sequência de... Vamos lá, primeiro, o Stitch foi criado para ser do mal, porém ele não se rebelou do mal. Ele não se tornou um ser do mal, tanto que ele quis viver lá com a Lilo, um serzinho assim, ó, que se pudesse eu teria na minha casa, muito amável. E outra, 666, né? O número do Stitch é 626. Ela comparou com 666. Olha a diferença de número, um é 626 e ela tá comparando com o 666, que supostamente é um número oculto, é o número da besta e não sei o que, coisa que gente religiosa acredita, né? Coisa que o pessoal cria um monte de teorias aí, inventando relacionada a isso. Já foi até, tem muitas pessoas que dizem que nem é 666, é 636, algo nesse sentido, nem lembro mais. Mas que o número nem seria o 666. E ela tá comparando, gente, que absurdo, que absurdo. Eu tô chocada, porque eu tô imaginando os pais, as pessoas que acompanham ela, o canal dela, ver uma besteira dessa que ela tá falando. E, de novo, o que eu tô analisando aqui não é a pessoa dela, e sim o conteúdo
que ela traz, porque eu vi que tiveram pessoas aí que foram analisar esse vídeo e foram muito além de uma análise do conteúdo que ela fez e já partiram para algo muito pessoal. E esse não é o meu papel aqui. Eu estou analisando a partir do momento do conteúdo dela, não da pessoa dela. Eu tô falando do fato da religião, por ela ser cristã. Ela vem com esse negócio aí do 666, a gente sabe como os religiosos veem essa questão do 666 e tantos outros símbolos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, então por isso eu tô citando a religião e não a pessoa, mas ela faz parte da religião, mas enfim, eu não tô entrando no mérito do caráter da pessoa dela. A questão aqui é o conteúdo que ela traz e que eu não acho legal, porque muitas pessoas assistem isso, acreditam nisso, e é mais crenças limitantes e é mais coisas para você impor para suas crianças. Não estou dizendo que os pais não devam ver o que os filhos estão assistindo ou deixar os filhos assistir qualquer coisa deliberadamente. Não é isso. Eu acho que sim, precisa ter um controle daquilo que seu filho assiste, de acordo com a idade que ele tem, o entendimento que ele tem. Sim. A questão aqui ela está pegando um desenho e está transformando e criando teorias e criando coisas que não existem. E me preocupa as pessoas que assistem esse conteúdo, independente se tem religião, se é cristão ou se não é, e que vão acreditar nisso tudo. Gente, por favor, abram os olhos de vocês, não acreditem em tudo que vocês veem. Por favor, não dê credibilidade para as pessoas que não têm conhecimento algum, por simplesmente você ver um desenho e você julgar que aquele desenho é do mal. Então, é relacionado a isso que eu tô reagindo. Ela vem falar do 666, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa, da idade que ela tem, acredito eu, pelo que eu vi ali na bio, ela tem filha, não sei quantos. E muitas pessoas vão assistir isso e vão acreditar e falar assim, então não vou deixar minha filha assistir. A pessoa não tem conhecimento, não foi a fundo e simplesmente vai deixar que os filhos não assistam porque uma pessoa cristã, uma pessoa religiosa disse que não é coisa de Deus. Quanto a gente vê tantas outras coisas que não são de Deus e que muita gente pratica, muita gente faz, né? Mas vamos continuar. Números. Stitch também possui 4 braços e 2 patas. E nos 2 primeiros filmes, ele se reveza entre um ser fofinho e um bicho que mais parece endemoniado, especialmente no filme 2. Agora, se atente a uma coisa. Vamos se atentar daqui a pouco. O Stitch tem 4 braços e 2, eu vou chamar de pernas ou patas, como ela disse, no momento onde ele tá confortável, que ele não precisa atacar ninguém ou defender ninguém, não precisa fazer nada, ele tá ali convivendo. Vamos comparar com um cachorro, que ela disse que tem pessoas que acham que o Stitch é um cachorro, vamos comparar com um cachorro. Eu, por exemplo, eu tenho um cachorro, um Shih Tzu, né? Um cachorro com 4 patas, literalmente. O Akira, que é o meu cachorro, que é um Shih Tzu, ele é muito doce com a família, com quem ele conhece e com quem ele convive. Ele é muito amoroso. Meu Deus, aonde eu vou, esse cachorro vai atrás. Ele tá aqui dormindo do meu lado, escutando tudo que eu tô falando com vocês. A minha gata também, 4 patas, mesma coisa. Se alguém estranho se aproximar de mim, ou das pessoas que convivem comigo, o Akira tenta atacar. O Akira fica bravo. O Akira se transforma. Porque ele está tentando e ele quer me proteger. Porque ele não sabe da intenção, ele não conhece aquela pessoa que está se aproximando. Então ele vai tentar afastar, ele vai rosnar, ele vai latir, ele vai querer avançar. E por isso, o Akira, ele é do mal, ele é endemoniado por ele estar me defendendo, por ele acreditar que a pessoa que está se aproximando não é uma boa pessoa. O Akira é do mal por isso? Não, não é do mal. O Akira tá me protegendo, ele tá protegendo as pessoas que ele ama, que ele convive, que ele conhece. Quem tá chegando próximo a mim, que ele nunca viu,
é estranho pra ele, então ele tem que ficar em alerta. Mesma coisa o Stitch. Enquanto ele tá ali com a Lilo, com a família e tudo mais, ele tá de boa. Se ele percebe que tem algum perigo ou que alguma coisa pode acontecer, é óbvio que ele vai tirar os outros bracinhos dele ali pra jogo, porque é pra defesa, é pra proteger as pessoas que ele ama. E ele ama a Lilo. Ele ama morar com ela. Ele se sente bem confortável morando com ela. Então, o Stitch fica endemoniado, como ela tá dizendo, já é um linguajar até religioso, que tudo que você não entende, você julga como algo sendo do mal, como algo sendo disso. E o Stitch, ele faz isso para proteger. Imagina você, dois braços, duas pernas. Você tem um poder de, sei lá, soltar laser, sair braços de você, se transformar em um animal, qualquer coisa. Vamos entrar nessa teoria, porque o negócio aqui é tão louco que às vezes a gente precisa ser um pouco louco para entrar na cabeça dela, né? De acordo com o conteúdo que ela trouxe. E aí, você percebe um perigo. Você vive ali com as suas duas pernas e dois braços. Normal, você é sociável, tudo certo. Só que aí você percebe um perigo, seja com uma pessoa, uma pessoa qualquer, ou seja com um parente. Você vai usar o seu superpoder de sair braço, de soltar laser, de sei lá das quantas, pra se defender e defender as pessoas que você quer defender? Ou você simplesmente vai cruzar os braços e deixar tudo acontecer, sendo que você tem a oportunidade de defesa? Você vai se defender, né? O Stitch, ele é assim. Não é porque ele é fofinho e bonzinho que quando acontecer alguma merda, ele vai deixar fazer o que quiser com ele. Não. Ele tem dois braços extras. É óbvio que ele vai usar numa situação de perigo. Isso é óbvio. E inteligente, tá certo ele. Estava estudando o material para fazer essa análise para você. Quando o Stitch apareceu com 4 patas, o Espírito Santo de Deus me disse: deusa, deusa. E eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu fui pesquisar. Agora preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Segundo a mitologia hindu... Gente, o pessoal tem muita mania de ter vozes da cabeça e dizer que é Deus. Conheço bastante gente que é assim. Muitas pessoas até usam esse Deus me disse para fazer muita coisa errada, eu digo. Isso que ela ouviu na cabeça dela, que foi Deus que disse, Espírito Santo, sei lá quem, é da própria cabeça dela, da própria pessoa. Por quê? Ela vai comparar ao Deus aqui que também tem 4 braços. Ela já vai para outro lugar. Vocês vão ver onde é que isso aqui vai parar. Quando você já tem uma ideia fixa na sua cabeça de alguma coisa, que aquilo não é bom, aquilo não presta, e você lembra que tem outro ser de uma mitologia que também, na visão dessa pessoa, não é bom, não presta, é tudo maléfico, essa pessoa começa a associar com tudo que é parecido. Se existir aí 5 deuses que tem 4 braços de diferente mitologia, seja o que for, ela vai comparar o Stitch com esses 5 deuses que não tem nada a ver. Então, quando você já tem uma ideia fixa na sua cabeça de alguma coisa que não é bom, que não presta, tudo que vem na sua cabeça, que é dos seus próprios pensamentos, do teu próprio subconsciente. Sabe quando a gente escuta uma voz na nossa cabeça? É o nosso subconsciente. Não é Deus falando aquilo pra mim, me revelando algo. É o nosso subconsciente, porque essas informações já estão guardadas dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro. E quando uma situação dessa acontece, uma situação que eu já não concordo, que eu já vejo com maus olhos, que eu não acredito, que não é do bem, ativa uma lembrança do nosso subconsciente e leva a gente para umas loucuras, uma pior que a outra. Tanto que ver o Stitch fez ela lembrar desse Deus que ela vai citar. E... Ó, a Kira. O que foi, mamãe? A Kira tá se coçando. Vem cá, vem cá, meu anjinho. A Kira acordou, se coçou, agora vai deitar de novo. Então,
Ela vai lá e busca lá no subconsciente. Caramba, mas tem aquele Deus que também tem 4 braços, então é tudo uma conspiração. E aí a pessoa fica mais louca do que já é. Agora vocês vão ver que Deus é esse que ela comparou, melhor, que comparou Stitch com esse Deus. Olha só que Deus é esse que ela comparou. Ganesha é o primeiro filho de Shiva e Parvati e considerado um dos deuses mais importantes dessa cultura. Mas por que eu estou falando isso no vídeo do Stitch? É facilmente reconhecido esse deus hindu por sua cabeça de elefante e corpo humano com uma barriga proeminente, frequentemente retratado com 4 braços e 2 pernas. Vocês entenderam que a comparação dela de uma ponta à outra foi porque os 2 seres têm 4 braços. E essa comparação não iria parar aí se existissem, ou se ela tivesse conhecimento de outros seres que têm 4 braços. E vamos entender uma coisa. A história de Ganesha, de Shiva e tudo mais é uma história. Assim como o Stitch, ele é uma criação que não existe no nosso mundo. Ele é um desenho animado, ele não existe no nosso mundo. Assim como Ganesha, que tem história de que colocou a cabeça do elefante, tem toda a história aí, é mitologia, é história. E ela tá trazendo como se fosse algo real que aconteceu. E o pior, comparando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O fato de você comparar o Stitch com o Ganesha, qual é a relação dos dois? Afinal, 4 braços, tá? Mas qual é a correlação que os dois têm? A não ser o fato de eles serem criaturas fictícias. Essa é a única relação que tem. Agora ela vem comparar, querer provar um fato do Stitch se baseando num deus hindu da mitologia, não rola. Você não tá provando nada com isso, não tá comprovando nada com isso, não tá mostrando fatos e análise nenhuma com isso. Tudo que tá sendo falado até agora não provou nada, não comprovou nada, foram só falácias. Só falácias. E quando eu vi esse vídeo, eu vi um pedaço, eu pensei assim, nossa, quanto absurdo. E aí quando eu entrei no canal eu vi que tinha lá sobre a Pequena Sereia e sobre outros desenhos, eu pensei, caramba, que merda, que merda. Porque as pessoas, elas acabam dando credibilidade para qualquer pessoa que vem na internet falar que aquilo não presta, porque essa pessoa faz parte de uma bolha cristã. E as pessoas dão credibilidade pelo fato da pessoa ser cristã, como se aquela pessoa fosse uma divindade, um deus ou sei lá o quê. E eu fico chocada com as pessoas que vão assistir isso e vão dar credibilidade pra isso. Agora eu te pergunto, alguma semelhança? Nenhuma! Ou seria mera coincidência? É loucura! O cenário dos filmes se dividem entre seres extraterrestres, portanto uma referência clara à nova era, e ao Havaí, com toda a sua cultura mística. Elementos da nova era são nitidamente apresentados no filme, como a flor de lótus e a Kundalini. Veja, meu objetivo aqui não é analisar os 3... Vocês viram que até a flor de lótus não é do bem. E a Kundalini também não presta. Que a Kundalini é, se não me engano, um método de yoga. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Filmes, e sim apontar para você elementos importantes para que você mesmo possa decidir se esse personagem aqui deve ser mantido dentro da sua casa e na vida dos seus filhos ou não. A decisão será sua. Eu vou dar um recado para as pessoas que acreditam no que ela fala e que são da religião. Não querendo atacar ninguém, mas ela falou assim, para você ver esse vídeo e você entrar na sua própria conclusão se você deveria ter essa imagem na sua casa. Eu nunca entendo quando uma pessoa da religião
ela vem com o objeto que está na casa dela, que está com a energia dela, para ela mostrar para vocês. O que eu quero dizer é, por que tem uma imagem do Stitch na minha casa, se o Stitch, ele traz tanta coisa ruim, tanta mensagem ruim? Por que eu vou trazer algo ruim para dentro da minha casa? Ainda mais eu, exemplo, tá? Ainda mais eu sendo cristã. Como que eu vou manter uma coisa que eu não gosto, que eu não acredito, pra mim aquilo não presta, faz mal, é destruidor? Como que eu vou trazer isso para dentro da minha casa? A gente sabe que tudo é energia. Quanto mais você acredita numa coisa, aquela coisa toma forma e ela toma vida. Então, se eu tenho um objeto que pra mim aquilo não presta, traz destruição, vai trazer só coisa ruim, eu não posso trazer isso pra minha casa. Eu não posso. Porque eu coloquei uma crença em cima daquilo, que eu dei força e energia para aquilo acontecer. Então, se alguma coisa ruim começa a acontecer na minha casa, eu vou pensar, é por causa do objeto. E realmente é. Não porque o objeto é ruim, mas porque eu coloquei em cima daquele objeto uma crença que não existe. Eu coloquei uma credibilidade em cima daquilo que não existe, acreditando que aquilo não é bom, que aquilo é destruidor, que aquilo não presta e tudo mais. Quando eu faço isso de acordo com o objeto, eu trato esse objeto dessa forma, eu coloco essa energia, essa coisa ruim em cima daquele objeto, dizendo que aquilo não presta, eu trago pra minha casa, automaticamente eu tô fazendo um feitiço contra mim mesma. Eu tô trazendo pra minha casa algo que vai trazer coisas ruins, energias ruins. Então não faz sentido. Ela poderia fazer como ela fez até o momento agora, colocar imagens, fotos, passando na tela para representar aquilo que ela tá falando. Não precisava ter o Stitch ali, para falar sobre o Stitch. Porque se eu não gosto de uma coisa, aquilo é destruidor, faz mal, eu não vou ter aquilo na minha casa. Não vou de forma alguma. Não faz nem sentido, porque não entra em coerência com o que eu tô falando e o que eu tô fazendo. Não liga as coisas, entende? É eu falar uma coisa e fazer outra. Então, ela falar para você entrar em conclusão e você ver se você tem esse ser, que é o Stitch, na tua casa, ela tem o Stitch na casa dela. Vocês estão entendendo? Ela tem o Stitch na casa dela. Olha, gente, uma coisa que eu reparei agora, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que eu reparei só agora. Agora que eu vi. Juro. A parede dela é azul. É da cor do Stitch. Tem um objeto lá atrás que parece ser azul também. Não acredito. Tem livros com capa azul. Eu não acredito nisso. Ela tem a cor do Stitch na parede. A gente descobriu tudo agora. Agora tudo faz sentido. Ela ama o Stitch e tá escondendo da gente. Vocês viram? Eu tô fazendo esse vídeo com essa ênfase, com esse comportamento, pra vocês entenderem a loucura da coisa. Pra vocês entenderem a loucura da coisa. Vocês viram a loucura que me deu agora pra me representar pra vocês? Que ela tem a parede azul. Será que ela não pensa, nossa, a parede é azul? Porque ela tá comparando o Stitch com o Ganesha. Então ela podia pensar assim, nossa, minha parede é azul, né? Minha parede tem a ver com o Stitch. Não acredito, o Stitch é azul, minha parede é azul, faz total sentido. Ela deveria pintar essa parede. Deveria pintar ali de branco, a cor da paz ou sei lá o que, né? Mas tem que tirar esse azul da parede? Não pode, porque ele tá representando o Stitch. E aí você vai ter o Stitch na tua casa, na parede, É algo pra se pensar. Mas vocês veem, ela tem um Stitch em miniatura na casa dela e tá dizendo pra você não ter. Tá dizendo pra você, pensa bem, vê o vídeo aí e veja se você deve ter esse Stitch na tua casa ou não. Lembra que é ela que tá fazendo o vídeo falando mal do desenho do Stitch e ela tem a posse do Stitch. Ah, mas eu trouxe o Stitch pra representar, pra mostrar pra quem não conhece. Pra isso existe foto. Não botou foto até agora do Stitch, do Ganesha? Botou foto. Por que não botou foto do Stitch? Não. Ela comprou, provavelmente. Ela comprou, ela pagou, ela deu dinheiro, deu energia pra trazer algo que não presta pra casa dela. Vocês estão entendendo até onde vai
a mentalidade da pessoa e a hipocrisia, vamos continuar. Até o final desse vídeo. E para te ajudar nessa decisão, eu vou agora fazer breves apontamentos dos 3 filmes de Stitch. No primeiro filme, a origem do Stitch é revelada. Ele é apresentado, então, claramente como um alienígena do mal, criado pelo gênio do mal. Agora, eu te pergunto novamente, quem é conhecido como o gênio do mal? Me responda. Responda aí para você. Espiritualmente, alienígenas são considerados anjos caídos. E não só os alienígenas, mas as... Gente, olha até onde a gente tá indo. A gente tá indo até o fundo, tá? E a gente vai descer um pouco mais. Um pouco mais. Tá comparando os ETs? Vamos falar ET pra todo mundo entender. Fica fácil o negócio aqui. Porque eu gosto dos meus vídeos ser fácil. Ela tá falando que os ET que a gente conhece, é anjo caído. Gente, há quem acredite em ET, há quem não acredite em ET, tá tudo bem, cada um acredita no que quer. Eu, particularmente, acredito em extraterrestres, em ETs. Eu acredito. Pra mim, não existe só vida aqui no planeta Terra, não existe só a raça humana, né? Pra mim, existem outros tipos de seres por aí. Porque eu acho muito vago da minha parte, acho que talvez essa seja a melhor palavra, eu acreditar que a raça humana, né, é a única raça que existe. Tirando, claro, toda raça vivente da Terra. Eu acho que é muito errado eu dizer que só existe a gente aqui, que não existe outras espécies, vida em outros planetas, em outros lugares, né? Então eu acho muito errado. Eu acho muito errado também comparar uma coisa que você acha com uma coisa que você acha. Ou seja, achismo e não comprovação de porcaria nenhuma de que os ETs, os extraterrestres, nossos queridos ETs, são anjos caídos. E eu acho um absurdo quando você pega algo de qualquer coisa que seja um desenho, seja uma novela, seja o que for, e você traz para um comparativo religioso. Eu acho assim, de um absurdo tamanho, porque é uma coisa que eu já aprendi. Quando você quer que as pessoas te sigam, que você quer mostrar que você é uma boa pessoa, né? A gente vê tantos cantores que daqui a pouco já se mostram aí, que falam, ai, virei cristão. Tantos atores e atrizes, ai, virei cristã, sabe? Quando a carreira já tá lá embaixo, que ninguém lembra mais daquele cantor, daquela atriz, que ninguém lembra mais da cara, que ninguém se importa mais, que nem na mídia passa, a primeira coisa que faz é, opa, vou virar cristão, vou virar cristã. Pra voltar pra mídia. Vocês podem reparar, tem um monte de gente aí que a carreira tava no chão, todo mundo já tinha se esquecido, e a primeira coisa que a pessoa fez foi se tornar cristão e cristã pra voltar pra mídia. E realmente, quando você se torna isso, funciona. Tanto que teve um monte de cantores e pessoas famosas que voltaram pra mídia depois de se revelar cristão ou cristã, depois de entrar para a bolha da religiosidade. Pronto, desde que a religião ela seja católica ou evangélica, e na grande maioria disparada evangélica. Então, é fácil eu pegar qualquer coisa na vida e colocar uma religião no meio, colocar uma Bíblia no meio, colocar um anjo no meio, colocar um Deus no meio, colocar o opositor no meio, que as pessoas vão acreditar, que vai passar credibilidade, porque o Brasil, em sua grande maioria, é um país cristão, né? Então, isso fica visto como bons olhos. Então, você pegar uma coisa criada da tua cabeça, não faz nem sentido, e botar uma Bíblia ali, botar um anjinho ali, botar um negócio ali, as pessoas acreditam. Olha o comparativo de um ET com um anjo caído. Do 666 com 626. De ter 4 braços com Deus hindu. Então ela tá falando até mesmo mal do Deus hindu, obviamente. Que é de uma outra religião, nem da nossa religião é.
Religião minha não, porque eu não tenho. Mas eu digo do Brasil, da religião do Brasil. Não tem nada a ver. É de outro país, é coisa deles lá, não tem nem o que ficar falando. Já começa por aí. Ai, paciência, né, gente? Vai ladeira abaixo, tá? Prepara. Se segura aí na cadeira que o negócio vai descer pior. Vai descer. Pera aí. Ó, não quer nem clicar. Por que será? Deve ser um... Será que é o ET que não tá deixando eu botar o vídeo aqui? O que será que deu, né? Nossa, esse daí do anjo com o ET foi pior pra mim. Assim, todos estão horríveis, mas não... Sim. Meu eu do céu. ET com anjo caído. Eu não vou nem falar mais nada. Naves também que trazem os alienígenas para a Terra, tá? Tanto neste quanto no segundo filme, há ideologia de gênero. E eu fiquei simplesmente inconformada por, pelo menos até o momento, nunca ter visto ou ouvido qualquer pessoa falar sobre isso. Isso tá muito claro porque nesse filme há um outro alienígena, que é amigo do Stitch, que aparece com o cropped da irmã do Lilo. Aparece de vestidos, maquiagens, acessórios femininos e em uma dessas cenas é citado a frase: "Seja você mesmo". Ele, por 2 vezes, inclusive, nos filmes, deixa claro que tem um segredo para contar. E também menciona que irá comprar cintas ligas. Olha só, um outro momento do filme, ele deixa muito evidente... Primeiro que é um desenho, né? Tudo bem, a gente tá falando do desenho, não dos ETs da vida real. Pelo menos para quem acredita. Outra, sinceramente, eu particularmente... Porque eu nunca conversei com o ET, né? Nunca dialoguei com o ET pra perguntar pra ele. Se algum dia eu tiver oportunidade, eu pergunto. Eu não sei se ET tem sexo. Se é feminino ou masculino. Eu não sei. Não sei. Eu sei que isso é um desenho. Qual a intenção dele ser homem ou não ser homem? Não sei. Ai. Só piora, né? Só piora. Ai, gente. Um flerte não correspondido com o namorado da irmã de Lilo. E veja, um homem extraterrestre, aliás, um homem e um extraterrestre, isso não te lembra uma espécie de hibridismo? Eu estou lançando aqui várias perguntas para você compor a sua reflexão, tá? Outra coisa, por que Lilo e não Lila? Se a personagem principal junto com... Por que Lilo e não Lila? Porque primeiro não é um desenho brasileiro, é um desenho havaiano. Obviamente, como posso dizer? O linguajar deles é diferente, os nomes são diferentes, são culturas diferentes, é país diferente, é uma língua diferente. É isso que eu queria dizer, não linguajar, língua totalmente diferente. Lilo significa perdida, generosa. E ela tá querendo dizer aqui que o Lilo ficou no masculino, sendo que ela é uma menina. Na verdade é a Lilo. A Lilo. Com significados de perdida, generosa, acho que charmosa, algo nesse sentido. Então todos os significados do nome dela é no feminino. Todos. E o nome dela ser diferente, terminar com O e não com A, é por conta que ela é havaiana e não brasileira. O nome dela é diferente, é de outro país. Assim como no Japão, tem muitos nomes que pra gente, os nomes masculinos, alguns, soam como feminino. No Japão, no país de origem da pessoa, aquele nome soa masculino. Então isso vai muito de cultura, de país. Não tem nada a ver uma coisa com a outra que ela tá falando aqui. Stitch é uma menina. Alguém sabe me responder? É uma pergunta sincera, porque eu realmente não obtive essa resposta. Então, se você souber... Tá respondido. Lilo e não Lila, porque Lilo não é brasileira, ela é havaiana. Os nomes havaianos são diferenciados por ser outra cultura, por ser outro país, por ser um país onde os nomes têm o final com O ou com A, independente se é homem ou mulher, e não tem nada a ver. E a Lilo significa perdida, generosa, no feminino. Então o nome dela é Lilo, porque ela é havaiana e não brasileira. Simplesmente por isso é Lilo e não Lila.
me responder o porquê foi escolhido esse nome Lilo, né, com um artigo masculino e não feminino, deixa para mim nos comentários, eu vou gostar muito de ler. Ela não entende muito sobre artigo, porque é a Lilo. A Lilo está com Stitch, não é o Lilo está com Stitch. Não tem artigo no nome. Tanto que quando se referem a ela é a Lilo. A vem antes do nome dela, representando que ela é menina. Se fosse o Lilo, seria menino, que o artigo vem primeiro, vem o antes do nome. Então ela não entende nem sobre artigo. Para começar, e tá querendo colocar artigo no nome. Então é a Lilo, não o Lilo. Se fosse o Lilo, seria menino. A Lilo é menina. O artigo vem antes do nome e antes do nome dela vem o artigo feminino. Ponto. Tá respondido. Bom, há um momento em que aparece um personagem humano no filme e o nome dele é Cobra. E em outro momento, esse personagem diz: eu adoro poder. Informação é poder e eu adoro poder. Aí Gente, desculpa estar pausando tanto, porque a cada absurdo, e a gente sabe, né, que o YouTube aqui tem que fazer a gente falar, e eu gosto de falar, então tá tudo certo. O tal do Cobra é um codinome. Se eu não me engano, esse personagem que ela tá falando, ele é da CIA. Ele trabalha, né, com codinome, coisa assim, pra não ser reconhecido. Essas coisas todas que a gente sabe, né, tipo o MIBs Homem de Preto lá, uns negócios assim. Então, desculpa, até engasguei aqui com tanto idiotice. Então, o Cobra é um codinome para as pessoas não saber quem ele é, para ele manter a identidade dele segura, porque ele trabalha num lugar perigoso, ele trabalha na CIA, negócio assim. Então é o Cobra. E outra coisa, o conhecimento é poder que ela falou aí? Sim. Quando você é uma pessoa como estuda sobre, não vou me comparar aqui não, eu ia, mas não vou. Quando você é uma pessoa que estuda sobre um assunto, você tá inteirado daquele assunto, você tem um conhecimento. E quando você tem um conhecimento, quando vem uma pessoa falar umas asneira, umas besteira que não faz sentido, não tem conexão com nada, aquela pessoa não tem conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela tem um poder, o poder do conhecimento. O poder de refutar aquela pessoa que não tem o conhecimento e que vai ser refutável facilmente, porque não tem o poder. E o poder é conhecimento. E essa frase é usada em vários lugares. Não digo do desenho, eu digo da vida. Então, conhecimento é poder, sim. Que quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, quanto mais você se desenvolve, mais poder você tem. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. E quando você tem conhecimento, você tá além das pessoas que não estão se importando em ter conhecimento, porque vê isso como algo errado, como algo do mal, como algo que não presta. Mas conhecimento é poder. Tanto é poder que se tivesse um mínimo de conhecimento sobre esse desenho, sobre o 66, sobre Ganesha, sobre seja o que for, não falariam tanta besteira. Então, a falta de conhecimento deixa as pessoas falarem besteira na internet. Deixa as pessoas passar para aqueles que não têm conhecimento, menos ainda, acreditar numas besteiras dessa. Conhecimento é poder, sim. E quando ele fala isso, não é no sentido de, sabe, que ela já tá indo para outro lado aqui. Ah, porque é do mal, é cobra, é poder. Ah, se ela visse que eu tenho uma cobra, né? Tenho aqui minhas tatuagens, ó. Eu tenho uma cobra também, ó. Amo minha cobra, só pra deixar aqui claro. Sempre foi criticada por cristãos. Sempre que é uma cobra, né? Já vem lá de Adão e Eva, que é o comparativo que ela vai fazer. Já vamos voltar pra tal da Bíblia de novo, sendo que a cobra, gente, é uma alegoria. É uma criação, é uma invenção. Não aconteceu. Nada do que tá na Bíblia não aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca existiu uma cobra falante. Nunca. Nunca. Tá? Então isso é um comparativo com uma coisa inexistente. Tudo bem que o desenho a gente sabe que não existe, né? Todo mundo sabe que o desenho é só um desenho. Só que o pessoal leva a questão da Bíblia como se algo fosse... Você pensa, né? Um desenho, botar uma cobra que fala. Nossa, que absurdo isso daí. Não é coisa boa, não. Mas na Bíblia tem uma cobra que fala e oferece maçã pros outros. E aí? Como é que fica? Né? Vocês estão vendo a hipocrisia? Vocês estão vendo a falta de parafuso? Vocês estão vendo? Acho que os parafusos tá tudo lá que o Francis tem. Não é possível um negócio desse. Então é isso, gente. Então é isso. Eu lanço outra pergunta para você. No mundo espiritual,
o que a cobra simboliza. E quem é conhecido na Bíblia por querer usurpar o poder de Deus? Olha, veja o que diz Mateus 4, do 8 ao 10. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Agora nós vamos entrar aqui numa questão. Vamos falar primeiro da Bíblia, né? Adore somente ele, preste culto. Não acha meio estranho existir um ser que diz que é para você adorar somente ele e nada mais, que ele é o único Deus? Sendo que a gente sabe, né, que existem tantas outras divindades, tantas outras religiões e tudo mais. Não é estranha essa frase? Eu sempre achei essa frase muito estranha. E outra coisa é colocar um versículo da Bíblia de uma suposta conversa, que logicamente nunca existiu, pra fazer as pessoas acreditar ainda mais nesse vídeo dela. Lembra que eu falei que as pessoas pegam coisas de religião pra trazer pra um conteúdo que não tem nada a ver, pra passar uma credibilidade, pra fazer com que as pessoas botem uma crença naquilo? Falar, não, realmente tem a ver com a Bíblia. Aquilo que aconteceu na cabeça dela comparar o Stitch com um deus hindu, né? Uma farofada que ela fez aí de comparar uma coisa com a outra, porque os dois têm 4 braços e por isso já associou uma coisa a outra, nossa, e viajou na maionese. Agora ela tá fazendo esse comparativo aí de trazer versículos bíblicos com um desenho animado. Vocês estão vendo um absurdo, até onde tá indo você comparar uma Bíblia, que, né, cá entre nós, tudo que tá ali são histórias e não verdades. Mas o que acontece quando a pessoa cria um conteúdo desse? As pessoas que vão acreditar falam, nossa, é verdade, tudo a ver, nossa, é bem que aconteceu na Bíblia mesmo, você viu aquele versículo e tal, nossa, combina muito com o desenho do Stitch, faz total sentido, nossa, o 66, nossa, o cobra lá do codinome, gente, e a cobra de Adão e Eva. Você entende que a loucura vai se estendendo porque você associa uma coisa com a outra e não tem nada a ver? Você vai associar uma cobra de um desenho animado com uma cobra da história lá de Adão e Eva? Então você entende que aquilo que está no teu subconsciente, na tua cabecinha pequena, quando você vê algo igual ou semelhante, você sempre vai associar que aquilo tem ligação, mesmo que aquilo não tenha ligação. São só 2 seres que têm 4 braços. É só o menino lá que tem o codinome cobra, ele nem uma cobra é, comparado com a cobra de Adão e Eva. Então quer dizer que o fato de eu ter uma tatuagem de cobra, que será que significa, né? Será que eu desenhei a cobra de Adão e Eva? Será que essa cobra que tá desenhada, que é um desenho, é uma obra de arte? Porque assim que eu vejo a tatuagem, ela é a cobra lá do tal paraíso? Será que todas as cobras que existem são todas descendentes da cobra de Adão e Eva? Gente, vocês estão entendendo como é uma loucura isso aí? Vocês estão entendendo o quanto que isso não faz sentido? O quanto que é loucura o que essa mulher tá falando? Não faz sentido algum. E eu tô vendo que a quantidade de livros não tá sendo suficiente. Ou então os livros são tudo nesse naipe, né? São tudo nesse estilo. Ao ponto do filme 2, alguns pontos importantes. Lilo menciona o filme O Feitiço Havaiano de Elvis Presley. O espírito de Elvis é então invocado e Lilo acredita ter sido respondida por esse espírito. E Lilo, nesse filme, se prepara. A Lilo, ela é muito fã do Elvis Presley, assim como eu também sou. Eu sou muito fã do Elvis Presley, eu sou muito fã do Michael Jackson, eu sou muito fã de vários outros cantores e uma grande maioria já não está mais aqui. E o fato de você cantar uma música do Elvis, ou até dançar, ou fazer uma apresentação, ou falar o nome dele, não significa que você está atraindo aquele espírito.
Senão, assim, acho que seria muito fácil, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela já tá indo até pro lado dos espíritos aí, ó. Presta atenção. Para fazer uma apresentação inspirada no espírito de Elvis, sobre Pele, que em havaiano é Pelé, uma deusa havaiana do fogo, do raio, da dança, dos vulcões e da violência. De acordo com a lenda, Pele... Eu não conheço essa deusa que ela tá falando, não posso acreditar 100% no que ela tá falando. Essa deusa pode ser uma espécie de divindade para os havaianos, né? Assim como Jesus é uma divindade para os cristãos, o Ganesha para os hindus e tudo mais. Então, essa deusa do fogo, ela pode ser uma divindade para os havaianos, né? Que os havaianos cultuam. Pode ser, eu não sei porque eu não estudei sobre ela, então não vou afirmar. É tudo aqui um pode ser. E se for a deusa das pessoas que são havaianas, desse povo, a divindade que eles acreditam, que eles prestam culto e tudo mais, ainda assim faz parte da religião deles e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Originalmente do Tahiti, de onde foi expulsa devido ao conflito contínuo com sua irmã e deusa da água, Namacã. No Brasil, a deusa da água é Iemanjá, uma tipificação da figura de Lilith. Agora vamos pensar no novo... Não é tipificação de figura de Lilith. Lilith, supostamente não. Lilith na história, né, da Bíblia, que são todas histórias, ela foi a primeira esposa de Adão. Era para ela ficar ali com Adão pro resto da vida. Só que ela não aceitou ser submissa ao Adão. Por o Adão ser homem, ele queria mais direitos do que ela, tu mais já conhece a história, né? Então ela não aceitou. E por isso ela abandonou Adão. E por isso ela foi amaldiçoada. Aí arrumaram Eva, que se tornou submissa ao Adão, que ó, era pianinho com Adão e tudo mais, e foi a Eva que ficou. Mas Iemanjá, nas religiões de matriz africana, principalmente na Umbanda, ela é a deusa do mar, né? Todo mundo conhece, pular 7 ondinhas e jogar rosa branca na água e não sei o que, todo mundo conhece Iemanjá. E Lilith foi essa daí que eu falei. Sobre essa que ela falou, eu não conheço, mas como eu disse, deve ser da cultura deles. Mas Lilith tá ligada à Bíblia, mas ainda assim a Lilith, pelo menos na minha visão, de acordo com a história, eu não vejo a Lilith como a vilã. Não vejo ela como errada, como a vilã, não sei o que, não vejo dessa forma. Ao contrário. O filme, no live action, que irá estrear em 2025. O trailer já começa com o logo da Disney e o símbolo do infinito, o Ouroboros. No trailer também é possível... Primeiro que não é símbolo do infinito, é o número 100. Pra começar, o Ouroboros que ela tá falando é aquele símbolo da cobra comendo o próprio rabo. Todo mundo já deve ter visto esse símbolo, que é a cobra comendo o próprio rabo e tudo mais. E vocês podem reparar que tudo que tem cobra, ela já fala que não presta. Tem o número 100. Se ela colocar aí, se ela escrever 100 no caderno dela, vai formar o símbolo do infinito. E o símbolo do infinito, ele não é um símbolo negativo, um símbolo ruim, como as pessoas pintam em borda. Hoje em dia, não pode ter símbolo de nada. Não pode falar sobre nada, porque tudo é do mal, tudo é símbolo, tudo é magia, tudo não sei o que, e nem sempre é. Se a gente for analisar, por exemplo, as vestimentas dos católicos, né, dos padres, você vai ver a quantidade de símbolos que tem. Símbolos magísticos. Não são apenas desenhos, são símbolos magísticos. Já começa por aí. E também nas igrejas, as pessoas fazem muitas coisas que poderiam ser consideradas magística, né? É possível ver a nave com o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. E a aparição de Stitch nesse filme agora, ele vem de uma...
falar sobre o olho de Horus. O olho de Horus que tudo vê. Todos nós, sem exceção, temos um terceiro olho. Todos. Já fizeram até uma... Não sei se eu vou falar besteira aqui, tá? Mas me perdoem. Um tipo de análise que já foi comprovado que existe um terceiro olho realmente aqui dentro. Não é só uma teoria ou algo assim, não. Realmente existe. Já foi comprovado que pegaram lá um cérebro e tudo mais e viram e tinha realmente um olho aqui dentro. Pequeno, mas tinha. Um pouco diferente do nosso, mas tinha. Então, o olho que tudo vê, todo ser humano tem. Todo ser humano tem o olho que tudo vê. A diferença é que é tampado, né? Até ela tem. Até ela tem o olho de Horus, tá? Sem exceção, não importa a religião que você seja. Tá em estado de ser humano como todo mundo. Tem o terceiro olho, sim. Existem técnicas hoje em dia para você ativar o terceiro olho e tudo mais. Existem diversos exercícios, várias coisas que você pode fazer. Mas que é algo real? É. Então, se o olho de Horus, o olho que tudo vê, que até dizem, algumas pessoas dizem que é o olho espiritual. Aí é o que dizem. Se não vou botar minha mão no fogo, que é o olho espiritual. Que ela também tem. Acho engraçado o pessoal falar isso, que eles também tem, nem sabe, né? Nem sabe. E aí, se ela considera esse olho de Horus que tudo vê algo tão ruim, negativo, o que ela ia pensar se ela soubesse que ela também tem esse olho? Pois é. Forma mais agressiva, né? Não tão fofo quanto o primeiro filme, mais semelhante ao segundo. E agora preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Essa é uma estratégia muito comum na indústria cinematográfica, especialmente nos filmes da Disney. A estratégia se dá da seguinte forma: primeiro nós vamos cativar e conquistar, para depois capturar. Já tem um bonito. Eu vou ter que usar um exemplo maravilhoso que o ser humano faz, que é exatamente essa técnica que ela tá falando. Cativar para depois capturar. Vamos basear um pouquinho na Bíblia e na igreja que ela gosta? Vamos para esse lado? Lembrando aqui que o react inteiro é em cima do conteúdo dela, tá? Vou levar em consideração religião e conteúdo. O que os pastores fazem? Eles te colocam... No caso ali, o Stitch não dá medo. Ela falou que ele vem de uma forma meio agressiva, então eu vou considerar o medo. Os pastores, eles colocam medo. O opositor, você não vai ser salvo, não sei o que, não sei o que. Conquistou a pessoa pelo medo. Motivar. Aqui com a gente você vai ter salvação, vai ter uma vida boa, vida próspera. Motivou. Capturar. A pessoa já está imersa naquilo. A pessoa já está afundada naquilo, acreditando em tudo que fala. Até nesses vídeos assim, ó. Até nesses vídeos assim a pessoa já está acreditando. Ou seja, a pessoa já está totalmente capturada. A pessoa não vê mais saída, porque se ela sair dali, é dali para pior se ela sair dali. E aí tem a capturação, né? Captura a pessoa e a pessoa vive uma vida infeliz dentro de um lugar que não gostaria, porque primeiro veio o medo, depois motivou com a história de uma vida perfeita e feliz, e depois capturou a pessoa. Ela não gosta de fazer comparativo com Bíblia? Porque olha o que o Stitch fez, olha esse versículo. Ela não gosta de comparar com a Bíblia? Vou entrar na loucura dela também. Vamos comparar o negócio aqui. Então eu vou comparar. O que o Stitch fez, que foi motivar, foi conquistar, foi capturar, eu tô comparando com a Bíblia, que é o que os pastores fazem hoje em dia, porque para ter igreja cheia, depende do medo e da insegurança das pessoas, a falta de crença nelas próprias para estar dentro de uma igreja. Assim você consegue motivar, colocar medo, motivar, capturar. E uma coisa que o Stitch não fez, que ela não falou ali, e eu vou falar aqui que a igreja faz, é aprisionar. Faltou essa palavra, aprisionar. Porque a pessoa se sentia em uma prisão. Ela não consegue sair dessa prisão.
Ela adora comparar o Stitch com a Bíblia, com os anjos e os ETs, quando convém. Agora, comparar exatamente isso que o Stitch faz de tão errado, e olha, ainda assim o Stitch é um desenho, é um personagem, nem existe. Comparar com uma coisa que são pastores e que fazem na vida real, o que é muito pior, muito pior. Então ela comparou com a Bíblia, eu também vou comparar com a Bíblia, então tomei esse direito de comparar. Sendo uma ex-cristã, uma ex-crente, eu vou tomar isso aqui como comparativo também. Eco do Stitch em circulação, onde ele vem na embalagem de uma nave espacial e através dos sensores do nariz ele emite sons indecifráveis e pode inclusive se movimentar através da tecnologia robótica, porque ele é um modelo de marionete animatrônica. Pais, preste atenção aqui. Não se deixem enganar. Pais, eu que vou dizer agora, preste atenção aqui. Vou usar a mesma frase dela. Não se deixe enganar por pessoas desse tipo. Não se deixe enganar por pessoas que usam Bíblia, versículos e Deus e anjos, seja o que for, para te colocar uma coisa na tua cabeça que não existe. É muito fácil você passar credibilidade para alguém quando você pega um assunto que não tem nada a ver, você coloca uma bibliazinha no meio, as pessoas acreditam. Por quê? Falta de conhecimento. E conhecimento é poder. E conhecimento é tão poder para você saber que tudo que tá nesse vídeo aqui não tem nexo algum, não faz sentido nenhum, e que só tá saindo baboseira, e que colocam Bíblia no meio para parecer que é uma coisa séria. Porque as pessoas têm aquela mania de acreditar que tudo que vai uma Bíblia, que vai um anjinho, que vai um Deus, é algo sério. É algo para se temer, é algo que eu tenho que vigiar. Então, ó, pais, cuidado com o conteúdo que vocês, pais, estão assistindo e depois replicam nos filhos de vocês. Cuidado. Cuidado com pessoas que vêm aqui falar de um simples desenho animado. Como eu falei, existem desenhos e desenhos. O que eu tô falando aqui é sobre o Stitch. Não vou falar sobre tantos outros que existem por aí que sim, mas aqui não é o caso. Então, sobre esse vídeo, sobre o desenho de Stitch, pais, prestem atenção nos vídeos que vocês estão assistindo e no que vocês estão acreditando, e para as pessoas que vocês estão dando credibilidade e batendo palma, achando que essa pessoa está levando para o mundo uma informação crucial que vai mudar a vida das pessoas, que vai ajudar as pessoas, porque não vai. Assim como muitas pessoas estão na religião limitadas, com crenças limitantes, com medo de tudo, que tudo é errado, que tudo é pecado, que nada presta, a pessoa, ela vive numa neura, num negócio tão grande, eu sei por experiência própria, que você deixa de viver, simplesmente isso. E você acreditar que tudo é errado, que tudo não presta, que nada é certo, é muito complicado. Lembre que seus filhos são crianças. Cuidem dos seus filhos, sim. Veja aquilo que os seus filhos assistem, sim. Passe um pente fino total nos conteúdos infantis, sim. Com certeza. Mas aprenda a separar uma coisa da outra. O que é realidade, o que é loucura. O que faz sentido, o que não faz. Porque nem nada a ver com a Bíblia não tem isso aí, gente. Não tem. Não tem. Peça ajuda do Espírito Santo de Deus para obter discernimento a respeito deste e de tantos outros conteúdos que podem entrar no seu lar, na vida dos seus filhos e trazer danos como medo, terror noturno, agressividade e tantas outras coisas. O meu intuito aqui não é trazer uma doutrina, trazer um peso sobre você, mas lhe mostrar. Hoje em dia, muitas coisas estão ferindo o psicológico de uma criança e nem a ver com desenho tem. Falta de amor, falta dos pais presentes, falta de companheirismo. Isso fere uma criança, isso destrói o psicológico. Tudo isso aí estraga uma criança.
Eu vou me atentar só ao desenho do Stitch, tá? Não vou falar, porque tem... Sim, tem tantos outros desenhos aí que, olha, devia ser proibido. Sim. Eu nem vou falar sobre eles. Minha questão aqui é sobre o vídeo que ela fez, sobre o Stitch. Então, eu vou me atentar ao vídeo dela, o tema. Então, pais. Sejam pais mais amorosos, mais presentes, mais carinhosos, mais companheiros, mais... O pai tem que ser amigo, mas ele tem que impor a posição de pai. Não concordo com essa ideia. Até falei uma besteira agora, porque eu não concordo com a ideia de que pai e mãe é amigo. Não, pai e mãe é pai e mãe. É autoridade dentro de casa. Né? Conforme você começa a ser muito amigo do seu filho, a autoridade de pai acaba. E de mãe também. Então, tira essa parte que eu falei aí. Mas o pai, o pai e a mãe tem que ser presentes. E não é por causa do Stitch que... O quanto a indústria cinematográfica e a mídia escondem objetivos para manipular pensamentos e comportamentos. A minha experiência aqui em casa, mesmo orando antes de acessar esses materiais para fazer o estudo deste conteúdo aqui para vocês, é que tanto minha filha quanto eu sentimos muito sono ao acessar esse conteúdo. E por que isso acontece? O filme ele tem muitas simbologias da nova era, especialmente. E a nova era... Tô dizendo que ela pega uma coisa que já tá impregnada na cabeça, que não tem nada a ver, e traz pra uma coisa que não tem nada a ver. Não sei como consegue fazer isso, eu não sei. Porque a gente não tem dá muito sono. Gente, pode ser qualquer coisa. O corpo humano pode ser qualquer coisa. Aí você traz comparativo com um desenho animado. É de ficar assim de queixo caído. Eu tô boba até agora com os comparativos com as coisas que eu tô escutando aqui. Me surpreende outra coisa, a idade da pessoa que fala. Não sei qual idade tem, mas bem mais do que eu. E me surpreende a idade das pessoas para gravar um vídeo desse. É meio complicado vir falar aqui de Espírito Santo e tudo mais, pelo fato de eu ser ateia, né? Já fui da religião muitos anos. Nunca por força, pela minha família me forçar. Eu sempre quis, ou seja, eu já não tinha um parafuso desde quando era criança, né? Porque pra mim querer estar meio de religião, eu tinha que estar muito doida. É muito doida. Isso é uma coisa pessoal minha. Cada um tá na religião que quer, respeito, tudo certo. Eu tô falando de mim. Que por mim, eu seria ateia desde o momento que eu saí da barriga da minha mãe. Mas são coisas que a gente precisa passar por alguma razão, né? Vai saber. Não sei. Só ateia não tem como saber. Mas a questão do... Sabe? Pergunte pro Espírito Santo e tudo mais. Eu acho que é uma questão mais de você, individual, sem ver vídeo de ninguém. Analisar um conteúdo sendo bem crítico. Do que você assistir um vídeo de uma pessoa e falar, esse conteúdo não é bom pro seu filho. Aí você fala, beleza, esse conteúdo não é bom pro meu filho, não vou deixar meu filho assistir. Mas você nem assistiu, você nem sabe do que se trata, você não estudou nada sobre aquele conteúdo, você só falou que o seu filho não vai assistir porque uma pessoa estranha, que você nunca viu na vida, disse que não é bom para as crianças assistirem. Então as pessoas hoje em dia, elas têm a preguiça de pesquisar sobre o assunto e ter as suas próprias opiniões e posições sobre aquilo. Ela só vê um vídeo de qualquer pessoa que nem conhece, que nem sabe da existência dela, aceita tudo que aquela pessoa fala, credibiliza tudo que aquela pessoa fala e pronto. E é assim, e vai ficar dependendo sempre de vídeos de pessoas te dizendo o que é bom, o que não é pro seu filho, para você tomar uma posição. Mas você nunca vai atrás por você própria para ver se aquilo realmente é bom ou não. E eu acho isso um absurdo. Você deixar seu filho assistir certas coisas ou não deixar, porque alguém disse que pode ou que não pode. Parece mais que essa pessoa que nem te conhece, que você nem conhece, tá ditando a criação do seu filho do que você própria. Parece que pra você é mais importante ver um vídeo de uma pessoa qualquer falando sobre assunto do que você própria ir atrás e ver se aquele assunto realmente é relevante ou não. É o que me parece. Então, quando eu falei aqui, pais, prestem atenção e tudo mais, eu não tô aqui passando um conteúdo que é para os seus filhos assistir ou deixar de assistir. Eu tô aqui dizendo, não acredite em qualquer baboseira que vocês veem na internet.
Não acredite em qualquer pessoa que diz que é porque eu sou cristã, é porque eu sou religiosa, não sei o quê. Não acredite só porque a pessoa é religiosa que aquilo que ela falou tem credibilidade. Que aquilo que ela falou é certo, é correto. É nesse ponto que eu tô falando. Então, muito cuidado com a internet. Acho que os pais têm que ter mais cuidado do que as crianças às vezes. Mas não, né? Os pais têm que ter um cuidado certo para passar para os seus filhos uma informação coerente, um conteúdo coerente. Está ligada à mente, provocando sono, confusão mental. Então, ao final, tudo se encaixou. Eu creio que Deus permitiu que nós tivéssemos essa vivência para que eu pudesse agregar ainda mais informação para você aqui. Mas eu deixo tudo isso para você analisar, para você sujeitar ao Espírito Santo. Tá bom? E por que de toda essa febre envolvendo o Stitch, se o live action, o novo filme, ainda nem está próximo, né? Esse vídeo está sendo gravado em agosto, ele vai ser lançado no verão do ano que vem. Por que tudo isso? Porque ele traz consigo encantamento, que é um outro objetivo da nova era, como ela trabalha. Lembra que eu falei que conteúdo para criança é diferente de conteúdo para adulto? Porque a criança ela é atraída de uma certa forma e o adulto é atraído de uma outra certa forma. Homens... crianças também podem gostar, tá? Mas eu vou falar uma forma aqui, vocês vão entender, né? Que criança pode gostar de Marvel, tá tudo bem, tá tranquilo. Assim como o adulto pode gostar de Stitch, de princesa, seja o que for. Também tá tudo tranquilo, é uma questão de gosto. Mas, assim como para atrair o público adulto, vou dar um exemplo, tá, gente? A Marvel... tem os heróis, tem poderes e voa e faz isso e faz aquilo e tem pancadaria. É lógico que tem ali a faixa etária para as crianças assistir, né? Toda criança que pode assistir esses filmes de heróis, porque tem pancadaria e joga, e explode e dá porrada e não sei o que. Tem todos esses trem, porque homem gosta, mulher também gosta. Aí, desenho para criança. A criança, primeiro, não faz parte da faixa etária dela, esse tipo de conteúdo. E talvez para ela não vai ser interessante, pode até causar medo, assustar, porque tem muita ação. E não é tão colorido, tem cores sim, mas não é tão colorido como o Stitch, por exemplo, ou como qualquer outro desenho de animação. Então é lógico que para uma criança, ela vai gostar mais daquele mundo encantado, daqueles desenhos mais bobinho, daquelas coisas mais assim, sabe? Mais parada, que é todo mundo colorido, todo mundo brilhoso e não sei o quê. É nesse sentido, que nem a Marcha e o Urso e tantos outros desenhos. O que não vai cativar, por exemplo, muito provável, talvez, um homem adulto. A não ser que ele esteja assistindo com os filhos, talvez, mas ele chegar e ele pôr o Stitch pra assistir, pode acontecer? Pode. Mas eu acho que é mais provável ele chegar e colocar um filme da Marvel, colocar um herói, colocar um negócio assim mais de ação, do que o filme do Stitch. Então é lógico que pro público infantil tem que ser tudo muito colorido, brilhoso, tudo muito calminho e tudo mais, porque é criança. Simplesmente porque é criança. Na área mental, traz encantamento e as crianças estão, infelizmente, literalmente encantadas. E não só as crianças, os pais também que não têm discernimento, não entendem. Muita gente provavelmente não vai concordar com as coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo e está tudo bem. O meu papel aqui é trazer a verdade para aquele que está preparado para ouvir, que está disposto a ouvir, aquele que tem um coração ensinável e se deixa, então, ser. É incrível como, esse vídeo não é todo mundo que vai gostar e tá tudo bem. Mas esse vídeo é pra quem tem o coração preparado, pra quem quer ser ensinado e não sei o que, não sei o que. Vocês viram que é o morde e assopra? Se não gostar do meu conteúdo, tá tudo bem, tranquilo. Mas esse vídeo é pra quem entende o que eu tô falando, pra quem tem o coração aberto, vocês entendem. O que ela tá fazendo? Te dando a entender que você vamos colocar aqui na linguagem do YouTube, o hate. Que você simplesmente não tem o coração aberto, que você não quer ser ensinado, por isso você é contra. Porque se você não fosse a favor, você não iria falar nada de negativo. Você não iria ter críticas sobre o que ela está falando. Vocês entenderam isso? Mas colocar vídeo aqui na plataforma, a gente entende que tem pessoas que vão gostar e que
não vão gostar do nosso conteúdo. E tá tudo bem. Podia parar por aí. Mas não. Eu sei que muita gente não vai gostar e tudo mais. Mas é uma pessoa que não tem o coração aberto e blá blá blá. Gente, faz nem sentido isso que ela tá falando. Faz nem sentido. Mas vocês entenderam o que ela tá fazendo. Vocês entenderam. Que é pra não ter ninguém falando mal. Porque as pessoas são tão orgulhosas que elas pensam assim, se eu for falar alguma coisa, e não tô dizendo que é pra falar. Se eu for falar alguma coisa, então quer dizer que ela vai me ver como uma pessoa que tem o coração fechado, que não é aberta pra aprender, e que não sei o que, então eu vou ficar quieta. Assim não tem hate. Não tô dizendo que é pra mandar hate, eu tô dizendo que é assim que acontece. Isso daí é uma técnica usada entendendo que as pessoas são orgulhosas a ponto de que, se ela comentar alguma coisa negativa no vídeo dela, automaticamente ela vai ser vista como alguém fechada, que não tem o coração aberto para aprender e tudo mais. E por isso a pessoa tem o orgulho e fala, então não vou comentar, porque eu não quero ser visto dessa forma. Por mais que a pessoa não concorde com nada que ela falou. Isso é uma técnica. Simples assim, para não receber comentários opostos ao que ela fez, ao que ela tá falando. Tocado pela voz do Espírito Santo. Essa é a minha oração, que junto com esse vídeo, com as minhas informações, chegue também a revelação do Espírito Santo de Deus para você, para a sua vida. E nós precisamos orar em nome de Jesus, repreendendo todo encantamento na mente dos nossos filhos, que entrou através dos sentidos, especialmente os olhos e a audição, os ouvidos, uma oração de arrependimento, de pedido de perdão e de renúncia. Se você quiser aprender mais sobre tudo isso, eu vou... Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui?